Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. É bom estarmos hoje novamente juntos. Vocês já sabem que daqui a pouco, quando terminar a nossa videoaula, vocês podem estar mandando as mensagens, tirando todas as dúvidas. Eu quero mandar um abraço aí pro João Vitor, eu sei que ele tá meio dodói do seu dedo, mas eu espero que você esteja assistindo às aulas, João Vitor, porque só em assistir às aulas já será bem importante para você, para sua aprendizagem. E, gente, hoje eu quero começar fazendo a correção do exercício que eu deixei na aula passada, que foi da página 220. Abra aí o seu livro na página 220. Vamos lá, rapidinho. Lembrando que tem que estar com o livro, com o caderno, com o lápis e a caneta, porque tem muitas coisas que nós vamos ver que é importante que você faça anotação. Até mesmo para colocar as dúvidas durante o vídeo que você vai assistindo, você vai apresentando as suas dúvidas. Bem, na primeira questão, na letra A, ele vai perguntar qual a importância da linguagem para a evolução humana. Então, por que a linguagem foi importante? Porque ela permitiu que o ser humano se comunicasse e também transferisse a sua cultura, o seu modo de ser, os seus conhecimentos para a geração posterior, para a geração futura. E assim possibilitou um maior desenvolvimento do ser humano, ok? Então você pode só colocar aqui, porque permitiu, né, que o ser humano se comunicasse e assim transmitisse a sua cultura, o seu conhecimento para a geração futura. Na letra B, pede para você conversar com seus colegas sobre a importância da linguagem de sinal com as pessoas com deficiência auditiva. Então, a linguagem de sinais, elas são extremamente importante para que as pessoas com deficiência auditiva, elas possam também, né, se comunicar com outras pessoas. Então, ela permitiu mesmo aquela pessoa que não consegue ouvir, não consegue falar, mas através da linguagem de sinais, ela consegue dizer o que ela está sentindo. Então, é importante, e é importante também a gente ter um pouco de conhecimento, para que a gente possa se comunicar com essas pessoas. Na segunda questão, converse com seus colegas sobre a importância de preservar a linguagem de um povo, como a falada pelos indígenas brasileiros e ensinada ao longo de suas gerações. No caso da língua indígena, por que é importante preservar? Para que se preserve a cultura daquele povo, para que se mantenha a história, o costume daquele povo. Por isso que é importante se conservar e se preservar a linguagem. E na terceira, cite as vantagens do polegar em posição oposta ao dos dedos da mão. Por que esse formato do polegar foi importante para o homem? Porque permitiu ao homem a manipulação melhor dos objetos. Então, dessa forma, o homem conseguiu manipular, manusear melhor os objetos, segurando com mais firmeza. Então, aqui a gente encerra a correção da nossa atividade. Agora, nós vamos entrar propriamente nos animais invertebrados, que é o tema do nosso capítulo. Vai iniciar na página 222. A partir de agora, meninos, nós vamos estudar todos os animais do reino animal, desde o mais simples ao mais complexo. O mais simples é esse que nós vamos ver hoje, que são os poríferos. E aí nós vamos estudando todos os outros invertebrados, até chegar nos animais vertebrados e no animal mais complexo, que são os mamíferos. Então, hoje nós vamos começar pelos poríferos. Vamos estudar todos os animais do reino animal. Bem, essa palavra, você já tinha ouvido falar nessa palavra? Poríferos. Que é isso, não é? É um animal.
É o animal, na verdade, mais simples do reino animal. Esse animal ele é tão simples que ele nem tem tecidos. Ele é formado apenas por células, células diferenciadas. Então, ele é formado por várias células, onde cada célula vai exercer uma função dentro do corpo desse porífero. Mas que animal nós poderíamos ter como exemplo de poríferos? Será que vocês conhecem algum? Tem um que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é a esponja. Professor, eu nunca vi uma esponja. Você já assistiu o filme Bob Esponja? O Bob Esponja, ele representa um porífero, ele representa uma esponja. Então, um exemplo de um animal porífero são as esponjas. E por que que ele recebe esse nome? Poríferos. Olha o nome, poríferos. Esse nome, ele tem origem em uma palavra latim que vai falar que esse ser é formado de vários poros. Por isso que ele recebeu esse nome, poríferos, porque o corpo dele, o corpo desse animal, ele é coberto por poros, que é extremamente importante para a sobrevivência dele. Nós vamos entender por quê. O que eu quero que vocês entendam agora? Que porífero é o animal mais simples do reino animal, que é formado apenas por várias células, que o corpo é coberto de poros, por isso que ele recebe o nome de poríferos. Olha o nome, poríferos, poro. E que um exemplo dos poríferos são as esponjas. Outra característica deste animal é que ele é exclusivo de ambiente aquático. Estes animais só vivem em ambientes aquáticos, principalmente marinho. Encontra-se alguns em água doce, mas a sua maioria é em ambiente marinho. Eles são sésseis. Olha essa palavra, bem diferente. Sésseis. O que é um animal sésseis? É um animal que está fixo a um substrato. É um animal que não se movimenta. No caso dos poríferos, eles estão parados, eles são fixados a um substrato. O que é um substrato? Substrato pode ser uma rocha, pode ser uma pedra, uma madeira, pode ser qualquer objeto onde ele possa fixar lá, onde ele possa se desenvolver lá, grudado, ligado àquele objeto, ou à terra, ao chão, mas ele não vive em movimento, ele vive parado. Por isso ele é considerado sésseis. Toda vez que você ouvir essa característica de um animal, significa que ele é fixado, ele é ligado a algum lugar. Isso, né, no fundo do mar, então ele vive bem nas profundezas. Ele também é considerado animal filtradores. Por que filtradores? Porque eles para se alimentar, para respirar, né, ele filtra a água que entra no seu corpo. Eu falei que ele fica parado, então parado ele vai receber a água e aquela água que entra no seu corpo vai conter algumas partículas que ele vai se alimentar dessas partículas. Vai conter o gás oxigênio que ele vai precisar para a sua respiração. Então, ele é considerado um animal filtrador, porque ele vai filtrar a água e reter tudo aquilo que ele precisa. Ele vai se alimentar de bactérias, algas, protozoários e partículas orgânicas pequenas que penetrem o seu corpo. Bem, eu desenhar aqui não tá muito bonito, mas dá para vocês entenderem. Mais ou menos no formato de um porífero. Ele vai ter na sua maioria esse formato, né, de uma esponja. Bem, quais são as principais partes no corpo de um porífero? Primeiro, essa parte central, que é uma parte oca, que vai ser chamado de átrio, certo? Átrio. Como eu já falei, o seu corpo, ele é formado por vários poros, recoberto por vários poros. Olha aqui. Então, no seu corpo vão existir vários poros.
Outra parte importante é o ósculo. O ósculo é como se fosse a boca do porífero. Então, ele só vai ter uma abertura central, que é chamada de ósculo, que é por onde a água que entrou pelos poros vai sair. Ele tem também o coanócito, esse desenhozinho aqui, ó, dessa figurinha, dá para vocês verem aí. Esses coanócitos, eles ficam na parte interna do corpo do porífero. E ele tem uns flagelozinhos, não sei se dá para vocês verem, ó. Uns flagelozinhos, cheios de flagelo, que vai permitir o movimento da água dentro do corpo do porífero. Vai facilitar esse movimento da água. E tem as espículas, que é formada de um tipo de mineral resistente, que faz com que o corpo do porífero fique, sustente o corpo do porífero, para fazer com que o corpo fique sempre numa posição horizontal, certo? Porque sem as espículas, o corpo não conseguiria se sustentar em pé, vamos dizer assim. Mas a espícula ajuda na sustentação do corpo desse animal. Então, só repetindo as partes principais do porífero, você não pode esquecer. O átrio, que é a parte de dentro, que é uma parte oca. O ósculo, que é como se fosse a boca do porífero. Os coanócitos, que estão na parte interna do corpo do porífero e ajudam na locomoção da água. E as espículas, que ajudam, auxiliam na sustentação do corpo do porífero. E a outra coisa importante que nós devemos saber é o movimento da água. A água entra pelos poros. Dentro do corpo do porífero, ele vai filtrar o seu alimento, ele vai filtrar o oxigênio que ele precisa e depois a água vai sair pelo ósculo. Bem, agora nós vamos ver a reprodução. Como que acontece a reprodução dos poríferos? Ela pode acontecer de forma assexuada e de forma sexuada. Pode acontecer dessas duas formas. Como é que acontece a forma assexuada? Vai acontecer por brotamento. Como é isso, professor? Bem, aqui nós temos um porífero e esse porífero, nesse porífero vai surgir um pequeno broto. Um pequeno broto vai surgir dele. E depois esse broto vai se romper daqui e vai seguir para algum substrato, para fixar em algum lugar. Olha só. E a partir daqui, esse broto vai se desenvolver e formar um novo porífero. Quando isso acontece, nós dizemos que é uma reprodução assexuada, porque aconteceu apenas com um indivíduo, e por brotamento, por quê? Porque surgiu um pequeno broto. Esse broto se desligou do porífero e formou um outro igual. Esse que é formado aqui é exatamente igual a esse. A outra forma é sexuada. Existem também poríferos que vão ser masculinos e poríferos femininos, que vão produzir gametas masculinos e outros que vão produzir gametas femininos. Mas também existem poríferos chamados de hermafroditas. O que é o hermafroditas? É um indivíduo que tem os dois sexos, que produz os dois gametas, tanto o gameta masculino como o gameta feminino. Mas na sexuada, um porífero vai produzir, vamos colocar aqui um espermatozoide, assim, um gameta masculino. E aí, como eles são animais filtradores, animais que tem no seu interior muita água, a partir disso, quando ele produz esse gameta, a água vai levar esse gameta para fora e esse gameta vai se instalar em outro porífero que seja feminino, que produz
os óvulos. E aí, ao se instalar, ai, Jesus, botei falseta. Ao se instalar, vai acontecer a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo daquele porífero, e aí vai acontecer a fecundação, e a fecundação vai produzir uma larva, e essa larva, vou colocar desse jeito assim, como se fosse a larva, ela vai sair daquele porífero feminino e vai se instalar em um substrato. E ali vai surgir, vai se desenvolver um novo porífero, ok? Assim é a reprodução dos poríferos. Agora nós vamos estudar sobre os quinidários, que são outros invertebrados também que vivem em ambiente aquático. Quinidários. Eles são um pouco mais complexos do que os poríferos, porque eles já possuem tecidos. Bem, eles são também exclusivamente de ambiente aquático, de uma forma mais específica, marinha, né? Água marinha, água do mar. A estrutura do seu corpo. Dependendo da estrutura do seu corpo, eles podem ser chamados de pólipos ou medusa. Exemplos de pólipos, nós vamos ter as hidras, os corais e as amênomas do mar. Como exemplo de medusa, nós vamos ter a água-viva. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar nas águas-vivas, mas eu espero que vocês nunca sejam tocados por elas, porque elas causam uma dor terrível. E as caravelas são exemplos de medusa. Bem, os quinidáceos, eles são conhecidos, né, por esse nome porque eles têm no seu corpo uma estrutura chamada de quinidócitos, que é uma estrutura que vai auxiliar na defesa desse organismo e também ele capturar a presa, né, para se alimentar. Esse quinidócito, ele possui uma substância que é urticante, que quando é injetada na presa, ele vai paralisar a presa, ele imobiliza a presa. A reprodução dos quinidários também é sexuada e assexuada, da mesma forma dos poríferos, por isso que eu não fiz aqui. Então vai acontecer da mesma forma. Sexuada, vão existir, né, quinidáceo que produzem gametas masculinos e quinidáceos que produzem gametas femininos. E aí, quando há a junção dos dois gametas, vai ocorrer a fecundação e a formação da larva que vai produzir um novo quinidáceo. E a assexuada vai acontecer também por brotamento. Aqui eu desenhei mais ou menos o exemplo de como são os pólipos e de como são as medusas. Os pólipos, todos dois vão ter tentáculos, são formados por tentáculos, mas a diferença é que nos pólipos os tentáculos é para cima e a boca também é para cima. Aqui está a boca dele. Não existe ânus, existe só boca. Então, tanto entra como sai, tudo pela boca. Então, os tentáculos são para cima nos pólipos e eles podem ser fixos ou de vida livre, tá certo? O que é isso? Eles podem estar fixados no substrato, que são os sésseis, como vão ter alguns que vão estar livres, vão estar navegando pelas águas. Nas medusas já não existem os fixos. Todas as medusas, elas são de vida livre, né? Estão livres. E a diferença é que os tentáculos, eles são para baixo, assim como a boca também. A boca das medusas, elas são para baixo. Então, à medida que ele vai se locomovendo, às vezes eu costumo até brincar, a boca dele vai se arrastando pelo chão. Mas não é bem assim do jeito que eu tô falando, porque os tentáculos, eles fazem com que a boca fique um pouco distante do chão. Eu vou colocar daqui a pouco um vídeo que vai mostrar, né, esses animais lá no mar para vocês entenderem melhor como é a locomoção, como é a atuação dele
e os formatos dele de uma forma mais clara, tá certo? Então aqui a gente fecha, só revisando que cnidários vivem na água. A estrutura, eles podem ser pólipos ou medusas. Os pólipos, eles têm os tentáculos para cima, as medusas têm os tentáculos para baixo. Eles podem ser reproduzidos de forma sexuada e assexuada. Eles têm os seus tentáculos cnidócitos, que vão auxiliar eles na defesa e vão auxiliar também na presa, né, para eles se alimentar. Ok? Bem, meninos, aqui nós encerramos. E eu vou deixar como atividade para casa o exercício da página 228 e 229. Façam, vocês precisam me entregar antes da próxima aula, gente. Antes da próxima aula. Porque eu faço a correção na próxima aula, então não tem sentido vocês me entregarem depois da correção. Tem que me entregar antes. A professora Sala não recebe depois, eu recebo, não vou deixar de receber. Só que vai ficar com um pontinho negativo, porque você precisa me entregar antes da correção, tá certo? Vocês sabem, se tiverem dúvida no exercício, professor, eu não sei essa questão, eu não entendi. Manda uma mensagem que eu vou explicar direitinho para vocês. E a outra atividade que eu vou passar, gente, é o seguinte. A partir de agora, como eu falei para vocês, nós vamos estudar todos os invertebrados e todos os vertebrados. Então, eu gostaria que nós fizéssemos um portfólio. Vocês sabem o que é um portfólio? Um portfólio é um documento que a gente faz arquivando, organizando tudo aquilo que a gente fez de interessante. Então, como agora nós vamos estudar todos os animais do reino animal, eu gostaria que nós organizássemos um portfólio de zoologia. Zoologia, estudos animais. De invertebrados e vertebrados. Gente, a minha capinha aqui não tá bonita, mas vocês vão fazer uma capa muito linda. Então, vocês vão fazer uma capa, pode colocar desenho, pode colar imagem. Faz uma capa bem bonita. E aqui nós vamos arquivar todos os invertebrados e vertebrados que nós vamos estudar a partir de hoje. Hoje nós estudamos os poríferos e os quinidários. Então, vocês vão pegar uma folha para capa, aí depois pega uma outra folha, aí vão colocar poríferos. Aí vocês vão descrever o que é mais importante nos poríferos. As suas características, exemplos de poríferos, e aí vocês vão desenhar. Então, em uma folha, vocês vão colocar algo sobre os poríferos. Aí depois, numa outra folha, algo sobre os quinidários. E vão descrever, desenhar, colar. O que são os quinidários? Quais os tipos de quinidários? O que eles são mais importantes, o que tem mais importante neles? Qual a sua reprodução? Tudo em uma folha, certo? E assim, nós vamos formar esse livrinho. Quando é que vocês vão me entregar ele? Gente, vai demorar. Só quando nós terminarmos todos os nossos animais. Então, provavelmente vocês vão me entregar na sala de aula. Eu tô avisando agora por quê? Porque você já vai se organizando, tá certo? Não tem pressa. Professora, eu não consegui fazer essa semana sobre os poríferos. Não tem problema. Só que você tem que entender que vai ter que ir fazendo aos poucos, tá bom? O bom é, a cada animal que nós estudarmos, você já ir fazendo. Mas também não tem pressa. Não é para me entregar agora. Preste atenção, ó. Não é para me entregar. Você só vai me entregar quando nós terminarmos os mamíferos. Que só vai ser, sabe quando? Lá pro final do ano. Ok? Mas vamos organizar e você grampeia. Não vai grampear agora, não é para grampear, vai só fazendo as folhas. No final, quando nós terminarmos toda, nós vamos grampear. Quem quiser encadernar, pode encadernar. Vamos fazer um caderninho bem bonito, que você vai guardar e lembrar que foi quando eu estudei todos os invertebrados. Aí tem um nomezinho, você nunca vai esquecer. Vocês entenderam, gente? Não é para me entregar agora, pelo amor de Deus. Não é para me perguntar, tia, que dia para entregar o portfólio? Não é para entregar agora. Nós vamos começar a partir de agora. E aí, quem quiser ir fazendo a cada animal, faz. Quem quiser deixar para fazer tudo, mas eu não aconselho, porque vai ser bem ruim fazer tudo de uma vez. Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Tenham uma boa semana, um bom final de semana.
e as dúvidas vocês coloquem agora. Ah, eu vou já colocar um vídeo também, então fique atento ao vídeo que eu vou colocar pequeno, só para vocês visualizarem de forma melhor os puríferos e os quinidar. Então, tchau, um beijo no coração e que Deus abençoe vocês.